Salve, rapaziada, mais um vídeo aí, só para trazer aí a minha opinião sobre Zombicide, segunda edição, né? Eu vou estar falando aí um pouquinho da minha experiência com esse board game aí, né? Também a minha opinião sobre as expansões aí também, né? Eu não tenho todas as expansões, mas antes de escolher uma das expansões, né, para eu adquirir, eu pesquisei bastante também. Também pesquisei bastante sobre o board game, né, do Zombicide. Aí eu montei aqui coloquei aqui. Essa aqui é do jogo base, aqui é 2 mapas que vem no Washington DC, e aqui Copacabana aí, né? Que é o que vem no Rio de Janeiro aí, que é praticamente a maior atração aí, né? Do, do board game Rio de Janeiro, né? Todo mundo quer jogar em Copacabana. E vamos lá. Bom, para começo, né? O Zombicide segunda edição, ele é um board game que ele já começa já interessante pelo fato das miniaturas, né? Ele tem as miniaturas que, olha, eu pretendo fazer a pintura nessas miniaturas, né? Eu ainda não fiz pintura de nenhuma, mas estou aí estudando já as possibilidades de fazer as pinturas, né? Para dar uma vida, uma sobrevida, né? Às miniaturas, né? Que elas também já são bem detalhadas, né? Então, fazendo a pintura aí vai ficar bem interessante. E o Zombicide, ele é um jogo board game estilo RPG, né? Que você consegue ir upando, né? É como se fosse um RPG estilo MOBA também, né? Você começa do nível 1, né? E você vai jogando, cada missão é uma história, né? No MOBA é o mesmo estilo, né? Você começa no nível 1, e você vai upando, né? Aí você pode também escolher as campanhas, né? Ou montar, criar suas próprias campanhas para manter o nível, né? Mas, no geral, o básico é assim. Cada missão que você joga, você começa do 1 e você vai se aprimorando, conseguindo armas, matando zumbis, escapando de zumbis, né? E tentando sobreviver aí nesse apocalipse zumbi, né? Escolhi também esse board game pelo fato que minha esposa, ela não tinha conhecimento nenhum com board game, né? E eu queria introduzir ela, né, nesse universo aí, né? Então eu acabei escolhendo esse board game pelo fato dela gostar muito de The Walking Dead, né? E aí isso é uma coisa que já ia atrair ela, né? Então uma coisa que eu recomendo. Se você gosta de temática zumbi, esse é o board game muito bom para você poder começar nessa temática aí, né? E, bom, agora eu vou falar também a minha opinião aqui sobre as expansões, né? Tem mais uma expansão que eu não tenho, que é o Fort Hendricks, né? Porém, eu preferi não obter ela por enquanto, né? Talvez, quem sabe, um dia, né? Mas por hora não tenho necessidade de ter essa expansão, porque só com essas duas expansões você praticamente já tem todas as mecânicas do jogo, né? O Fort Hendricks ele tem uma mecânica de zumbis atiradores, porém não é uma mecânica assim que vai fazer grande diferença assim no jogo, né? E aí no caso, se você está pensando assim, eu tenho o Zombicide, eu estou pensando em qual expansão pegar primeiro. Olha, o Washington DC, ele é uma expansão que ajuda bastante a você, assim, dar um upgrade no caso, né? Porque as cartas que vêm no Washington DC, são todas as mesmas cartas que já vêm no jogo base, né? Porém, elas vêm todas com a nova mecânica de botar para quebrar, né? Que é
essa mecânica aqui de... Aqui, ó. Que é esse vermelhinho aí em cima do dado aí, né? No caso, o jogo base não vem com essa mecânica de botar para quebrar, né? Só nas expansões. E aí todas as cartas que vêm do jogo base tem no Washington's DC, só que com essa diferencial aqui. Então, se você quiser jogar qualquer missão do jogo base com as cartas do Washington's DC, é tranquilo. Você só troca e joga tranquilo, sem nenhum problema, né? E no Washington's DC ele também vem umas cartas que é do Serviço Secreto, né? Que é essas que vêm com essas costas aqui, né? Também essas cartas aqui. Você consegue essas cartas quando você jogar a missão que seja ou no mapa do Washington's DC, né? Que tenha o Ruve, ou algum mapa da Casa Branca que tenha o símbolo do Serviço Secreto, né? E ele também vem essa opção aqui, ó, que é um Ruve, que é um tile igual um carro comum, só que ele é para você implementar qualquer jogo que você estiver jogando de Zombicide, né? Você coloca esse tile em qualquer lugar do mapa, né? Você pode colocar, você escolhe. E nessa zona aqui, vai ser a zona que quando você usar a ação de procurar, você, em vez de procurar do baralho azul, você vai procurar do baralho de serviço secreto, né? Então ele acrescenta aí uma mecânica a mais aí para você poder jogar até as missões, qualquer missão que você jogar do jogo base, né? Você consegue implementar aí o RUV e adicionar as cartas de serviço secreto, né? Para você ter mais opções aí de jogo, né? No Washington's DC, ele vem um reloginho, né? Da mecânica noturna, né? Que não tem no jogo base, né? Isso aqui é uma opção do Washington's DC, né? Mecânica nova aí, né? No Fort Hendricks também vem o reloginho, né? Para mecânica de noturna, né? Que você vai jogar passando a hora, aí você vai jogar durante o dia e depois vai jogar durante a noite, né? Conforme você vai jogando, vai passando a hora. No Fort Hendricks, né? O que, não, que me fez escolher o Washington's DC primeiro, né? Foi, no caso, a questão das cartas mesmo. Porque no Washington's DC, ele vem todas as cartas iguais do jogo base, né? Já no Fort Hendricks, ele não vem as cartas iguais, né? Ele vem poucas cartas azuis para você poder trocar, né? E ele foca mais no baralho verde, né? Que é dos mapas do Fort Hendricks, né? E então aí você fica um pouco restrito a jogar algumas missões assim que seja só do jogo base, né? Que aí você teria que colocar o mapa, né? Aí já muda um pouquinho assim, né? Para você poder usar as cartas do exército lá, do Fort Hendricks lá, né? Então aí você já fica um pouco restrito a usar as cartas, né? Fica mais preso só na expansão, para você jogar só na expansão do Fort Hendricks. Washington DC já te dá um pouco mais de liberdade aí para você usar tanto como jogo base ou só no Washington DC, né? E facilita um pouco mais aí você juntar, né, os dois, né? O Rio de Janeiro, ele também já é uma expansão que ele traz umas coisas novas também aí, né? Ele muda algumas cartas, né? Até as cartas iniciais, né? Não são iguais, né? Ele traz aqui, tipo, 38, né? Que é temático aqui do Brasil, né? Ele muda algumas cartas, né? Traz algumas cartas novas, né? De armas tunadas, né? Ele muda, por exemplo, algumas não tem, por exemplo, a pistola laminar, essas cartas não tem, né? Ele traz essa mecânica nova aqui de zumbi surpresa, né? Então ele traz umas cartas novas aí, que aí no caso, se você já tiver o Washington DC e com o Rio de Janeiro, aí você não vai tirar nada, simplesmente você vai acrescentar, você vai ter mais cartas para você poder usar, né? Que elas também já vêm na mecânica aí de botar para quebrar, né? E vem esse tilezinho aqui, né? Que é a mecânica nova aí de entrada surpresa aí, né? De zumbis aí.
Vem o tile de carro, né? Um tunado aqui, que é um Opala, também temático, né? Que não muda muita coisa, né? Vai ser o mesmo tunadão, né? Tem uma mecânica nova aí também, eu não coloquei aqui, mas é das favelas, que vai vir favelas aí, né? Então tem a mecânica de abrir porta, quebrar parede aí, que muda um pouquinho também, né? Também tem aqui a mecânica de ferimentos que vem, né? Sempre quando você sofrer um ferimento, né? Aí vem cartas aí que vão acrescentar as mecânicas aí, né? Vão aumentar as mecânicas, né? Que é o que é legal desse jogo, né? Quanto mais mecânicas você tiver, maior vai ser aí a imersão aí que você vai ter no jogo, né? Que o legal desse jogo é você ter uma imersão aí, né? Então, concluindo aí, né, na minha opinião aí, para quem já tem já o Zombicide segunda edição aí, o Washington DC é uma boa para ser a primeira expansão que quiserem escolher aí, né? Ou até mesmo o Rio de Janeiro também, né? Que vai dar uma melhorada muito boa também, vai trocar tudo, né? As suas cartas, vai mudar algumas coisas, né? Assim, você não vai manter algumas cartas iguais do jogo base, né? Com a mecânica nova de botar para quebrar. Mas só que aí também não atrapalha em nada, né? Você consegue jogar tranquilo as missões do jogo base, que já vem no jogo, né? Do Zombicide segunda edição base, né? E essas são as duas expansões aí que, tipo, se você for escolher, tiver na dúvida entre uma ou outra, eu, na minha opinião, aconselho escolher uma dessas duas aqui. O Washington DC, que você vai atualizar todas as cartas que já tem já no jogo base, né? E o Rio de Janeiro, que vai vir as mecânicas novas aí, que de ferimentos, né? E vai ter umas coisas novas aí que vai acrescentar aí as mecânicas aí, né? E ele consegue também jogar com qualquer carta, né? Do Rio de Janeiro no jogo base, né? Já o Fort Hendricks, eu não, na minha opinião, não é tão interessante ser a primeira expansão. Ele seria uma expansão assim que seria bom ser ou a segunda, né? Ou a última das expansões aí para pegar, né? Que ele tem os personagens que são bem interessantes, né? Tem as habilidades bem interessantes. Porém, assim, na questão de mecânica que ele vai acrescentar, assim, não é tão interessante assim para logo de cara você já pegar o Fort Hendricks. E então o Fort Hendricks aí ficaria em terceiro lugar, assim, das expansões, né? Ficaria Washington DC em primeiro, depois Rio de Janeiro e depois Fort Hendricks, né? E tem mais uma expansão que tá para chegar, que é a Paris, né? Paris com Z no final. Eu também não sei qual que vai ser ainda as mecânicas que vai vir aí, né, nessa expansão, né? Então, vamos aguardar aí para ver, né? E é isso aí. Zombicide, essa é a minha opinião. Um jogo muito bom. Olha, para quem tiver interesse aí começar a jogar um board game assim com essa imersão de jogo, é uma ótima pedida aí para você começar seu primeiro board game. Para quem não nunca jogou um board game, é um ótimo jogo para poder iniciar aí. E ele é um jogo que te dá muita liberdade para você fazer o que você praticamente quiser, né? De criar missões, né? Escolher caminhos, né? Ele é um jogo livre que você escolhe o seu caminho, né? Você tem as regras, né? Para você ir seguindo, né? O que você pode fazer, né? Mas você ainda tem uma liberdade ali muito grande para você fazer o que você bem entender na hora de você estar jogando a missão, né? Certo? Beleza, rapaziada. É só isso aí, minha opinião aí. Acho que eu falei demais. Não sei se eu falei, se eu fui muito claro também no que eu disse, né? Eu não fiz uma pauta, simplesmente liguei a câmera e comecei a falar aqui. E é isso aí, rapaziada. Valeu. Qualquer coisa, trago regras aí, dúvidas também. Eu já tô um tempo já com esse jogo, né? E agora que eu acabei pegando aí as expansões, né? Então acrescentei um pouco mais aí a experiência que eu adquiri aí nesse jogo aí agora, né? Então é isso aí, rapaziada. Qualquer coisa, mande nos comentários aí. Se
Eu crio missões também, posso mandar algumas missões que eu faço. Tem um modo também, lembrando também, esse jogo é um jogo cooperativo, né? Então você joga ele co-op, né? Então todos estão do mesmo lado, né? Mas tem uns modos aí que é competitivo, né? Que você acaba criando facções, né? Então você pode jogar facção 1 contra facção 2 na mecânica de Zombicide e é um tipo um PVP aí de Zombicide aí, que também acaba deixando o jogo mais legal assim, né, para você jogar com os amigos aí. Beleza? Valeu.